comigo, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Diga assim: Deus seja louvado. Agora olha para a pessoa que está do seu lado, mas não no nariz, olha nos olhos, bem nos olhos, diga assim: Deus seja louvado na tua vida. Mais uma vez, não no nariz, nos olhos, diga assim: Deus seja louvado na nossa vida, para sempre. Seja louvado o Senhor. Vamos dar para Jesus uma salva de palmas bem forte. O Senhor pela grande oportunidade de estar aqui. Eu creio que estou aqui porque Deus me enviou, amém? E se Ele me enviou, Ele quer falar alguma coisa com você através da minha vida. Glória a Deus. Está pronto para receber, amém? Aleluia. Nós vamos ter nessa semana, vou estar com vocês até sábado, e nós vamos ter segunda, terça e quarta-feira uma escola de evangelismo, para nós ganharmos almas para Jesus. Quem quer ganhar almas para Jesus? Glória a Deus. Então vai ser tremendo, vai ser forte, e nós queremos motivar, convidar você a estar conosco. Então mas antes eu quero fazer uma pregação para você, pregar o evangelho para você. Abra comigo a sua Bíblia em Jonas. Eu vou pregar sobre Jonas, vou fazer uma reflexão sobre Jonas. Jonas era um profeta missionário, então eu quero fazer uma reflexão na palavra de Deus com você, para que você possa entender que Deus quer que nós preguemos o Evangelho, amém? Que você foi chamado para pregar o Evangelho, que Deus tem um chamado na sua vida. Jonas, capítulo 1, verso 1, está escrito assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. E o povo de Deus diga: graças a Deus. Olha para mim, meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu olho para Jonas, vejo Jonas, eu procuro imaginar Jonas, e eu vejo Jonas como um profeta, um homem de Deus, amém? Chamado pelo Senhor, tinha uma barriga, ele era meio gordinho, careca, cabeludo, barbudo, porque naquele tempo era assim que eram os profetas, amém? E quando Deus fala com Jonas, eu percebo que Jonas ele tinha um chamado de Deus, ele tinha um ministério. Deus, o ministério de Jonas, olha para mim, presta atenção. O ministério de Jonas era que ele podia ouvir a voz de Deus. Quando Deus queria falar com o rei, Deus falava com Jonas. Jonas falava com o rei, amém? Sabe, quando Deus queria falar com o rei, primeiro falava com Jonas. Por quê? Porque Jonas tinha um ministério, ele tinha um chamado, ele era um profeta, ele podia ouvir a voz de Deus, e ele era chamado por Deus para entregar a mensagem que ele ouvia de Deus. Deus falava com Jonas, e então Jonas falava com as pessoas, falava com o rei, entregava a mensagem. Diga graças a Deus. Jonas tinha um ministério. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui hoje à noite. Deus chamou você, e você tem um ministério na casa de Deus. Você crê ou não crê? Sabe, Jonas, ele não era diferente de mim e de você. Ele era homem, carne e osso igual nós. Ele tinha um chamado de Deus. O chamado de Deus era para ser profeta, era para ouvir a voz de Deus e entregar a mensagem do Senhor. Deus chamou você para ouvir a voz dele, amém? Você pode ouvir a voz de Deus? Você pode ouvir quando Deus fala? Você entende a voz de Deus? Quando você lê a Bíblia, você entende que é a palavra do Senhor? Deus chamou você para ouvir a voz dele, mas não para ficar só para você, mas para entregar para o mundo que está perdido. Diga graças a Deus. Sabe de uma coisa? Você tem um chamado de Deus. Você não foi chamado apenas para ser um membro de igreja. Quando nós nascemos de novo, nós somos chamados para ser membro de igreja. Todo mundo foi chamado para ser membro de igreja, mas tem uma época que você precisa crescer, você precisa fazer alguma coisa, então você precisa executar o ministério que Deus para você. Jonas tinha um chamado, tinha um ministério. Você tem um chamado, um ministério de Deus, amém? Você foi preparado por Deus para pregar o Evangelho. Você não crê nisso? O glória está muito baixo. Vou falar de novo. Você foi preparado por Deus para pregar o Evangelho.
Me diga para mim, conta para mim, explica para mim, por que um passarinho voa? Por que ele voa? Por que o passarinho voa? Porque ele tem design. Diga design. Passarinho voa porque tem design. Galinha tem asa, mas não voa. Amém? Pato tem asa, mas voa muito pouco. Passarinho voa porque tem design. Deus fez o design do passarinho para voar, e ele voa. Diga graças a Deus. Por que peixe nada? Me diga para mim, explica para mim, por que peixe nada? Por que peixe nada? Por quê? Porque ele tem design. Glória a Deus. Peixe nada porque tem design. Ele tem guerra, ele tem escamas, ele tem espinhos, ele tem barbatanas, e ele se alegra quando ele nada. Passarinho quando voa se alegra. Sabe por quê? Porque ele tem design para voar. Deus fez ele para voar, e quando ele voa, então ele é feliz, ele é alegre. Peixe, quando nada, ele é feliz, ele é alegre. Sabe por quê? Porque ele está cumprindo o chamado de Deus na vida dele. Deus é um chamado para peixe nadar. Deus é um chamado para passarinho voar. Deus chamou crente para pregar no Evangelho. Você tem design de pregador. Você foi feito para pregar. Você tem fôlego, você tem vida, você conhece Jesus, você sabe quem é Jesus, você nasceu de novo, você arrependeu dos pecados, você sabe, você foi preparado, você pode ganhar almas para Jesus. Crente tem design de pregador. Olha para a pessoa que está do teu lado, diga assim para ela: você, enche a boca para falar, fala, você tem design de pregador. Glória a Deus. Jonas tinha design, amém? Tinha design de profeta missionário. E Deus falou assim para ele: levanta-te e vai até a grande cidade de Nínive e prega contra ela, e diz para ela que a malícia dela chegou até mim. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, quando dá um chamado, Ele dá uma missão. E quando Ele dá uma missão, Ele dá uma mensagem. Amém? Sim ou não? Você tem uma missão e uma mensagem. Deus disse para Jonas: vai lá e diz para eles. Primeiro, levanta-te, 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 levanta-te. Gente sentada não faz a obra de Deus. Gente caída não faz a obra de Deus. Deus falou assim para Jonas: levanta-te, amém? A primeira coisa que o crente tem que fazer para pregar o evangelho é levantar. Levanta-te, diz assim: levanta-te. Fala, levanta-te. Não, eu falei, levanta-te. Amém? Olha só, Deus falou para Jonas: levanta-te. Então deu uma missão para ele: pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Deu para ele o chamado. O chamado dele, quando Deus dá um chamado, Ele dá uma missão, Ele dá uma mensagem. Ele tinha que entregar para os ninivitas a mensagem. Sabe por quê? Porque os ninivitas eram um povo terrível, um povo mau. Eles eram os iranianos daquela época, os persas, os medo-persas. Eles eram guerreiros terríveis. Eles invadiam a cidade, matavam os seus guerreiros, cortavam a cabeça dos guerreiros, faziam uma pirâmide no centro da cidade com a cabeça dos guerreiros, pegavam as mulheres, estupravam, pegavam os jovens, transformavam eles em escravos. Então Deus falou: eu não aguento mais isso. Diz para eles que a malícia deles chegou até mim. Sabe de uma coisa? Aquele povo era um povo muito mau. Diga: mal. Ah, que mal é esse, gente? Esse mal está muito bonzinho. Fala assim: mal. Aquele povo era muito mau. E sabe de uma coisa? Deus deu um chamado para você pregar também. Nínive não existe mais, mas o mundo está indo para o inferno. 6 milhões de jovens brasileiros estão nas drogas. 500 mil meninas estão na prostituição. Sabe de uma coisa? O mundo que nós vivemos, 70 milhões de pessoas passaram por esse mundo e foram para o inferno sem ouvir o evangelho. Sabe de uma coisa? Apenas 3% da população mundial conhece a Jesus como Salvador e nasceu de novo, é born again. Sabe de uma coisa? O mundo que nós vivemos está indo para o inferno, e Deus está dizendo para você: e te pregai o evangelho. Você entendeu o que eu disse ou não entendeu o que eu disse? Você viu o que eu falei? Você viu o que eu falei? Hein? Você entendeu o que eu disse ou não entendeu? Vamos falar de novo. Milhões de pessoas estão indo para o inferno nos dias de hoje. Pessoas estão indo para o inferno. 70 milhões já passaram, já morreram, já foram para o inferno. Mas só 3% da população é nascida de novo.
entenderam, não entenderam? Amém? Sabe o que Jonas fez? Quando Jonas ouviu que Deus mandou ele fazer, Jonas, a Bíblia diz assim: Jonas, olha só o que Deus diz na palavra dele. Diz assim: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou pois a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe, diga-se, para longe da presença do Senhor. Sabe que Jonas decidiu? Ele decidiu desobedecer a Deus. Ele decidiu não fazer o que Deus mandou. Em vez de ele ir para Nínive, para o norte, ele foi para o sul, para Jope. Lá ele pegou um navio, o navio é para Tarsis, um lugar mais longe da terra. Sabe, 1 ano e meio de viagem para chegar em Tarsis. Um navio enorme, de madeira. Ele entrou naquele navio, a Bíblia diz que ele pagou a passagem. Ele pagou caro, tinha caro. Sabe, quando nós resolvemos decidir fugir da presença do Senhor e não obedecer à vontade de Deus, nós pagamos caro, diga caro. Ele pagou caro. Sabe, para entrar naquele navio, 1 ano e meio de viagem naquele navio, sabe por quê? Para fugir da presença do Senhor. Sabe, ele tinha uma razão para não obedecer a Deus. Ele era nacionalista. Os inimigos eram inimigos de Israel. Ele disse: não vou pregar para os inimigos do meu povo, porque o Senhor vai salvar eles. Sabe, todos nós temos uma razão para não obedecer a Deus. Meu irmão, olha para mim, olha para mim. Sabe de uma coisa? Quando você ouve uma mensagem como essa, que diz que você tem que ganhar almas para Jesus, e eu sei que 95% dos crentes não ganham ninguém para Jesus, de cada 100 crentes apenas 5 ganham almas para Jesus. Então quando você ouve uma minha mensagem como essa, você começa a racionalizar, você começa a pensar: o que eu vou fazer? Agora eu não posso pregar, agora eu tenho que casar, eu sou muito jovem, eu tenho que casar primeiro. Mas agora eu estou casado, eu tenho que comprar uma casa primeiro. Agora eu tenho que comprar um carro. Agora eu tenho que educar meus filhos. Você sempre tem uma razão para obedecer. Sabe de uma coisa? Depois você fala: agora eu quero casar minhas filhas e meus filhos, depois eu vou fazer a obra de Deus. E você sempre tem uma razão para não fazer a obra de Deus. Agora eu quero prosperar, agora eu quero ganhar dinheiro, agora eu quero fazer uma coisa. Sabe de uma coisa? O crente sempre tem uma razão para não fazer a vontade de Deus. Estou falando mexendo, estou falando asneira aqui? Estou falando a verdade? É Bíblia ou não é Bíblia? Sabe de uma coisa? Jonas tinha uma razão. Todos nós temos uma razão para não obedecer a Deus. Jesus está dizendo assim para você: ir te pregar. Diz para Jonas: vai lá e prega. Sabe o que ele fez? Ele resolveu fugir da presença de Deus. Quando você resolve fugir da presença de Deus, você faz o que Jonas fez. Sabe, você se desvia. Você pode estar dentro da igreja, você pode estar dentro da igreja, mas você não ouve mais a voz de Deus. Sabe o que aconteceu com Jonas? Ele foi para o navio, e quando ele estava nesse navio, a maioria aqui conhece a história de Jonas. A Bíblia diz que veio um vento terrível. Aquele mar, o mar Mediterrâneo, era um mar calmo. Então os marinheiros ficaram assustados, porque eles disseram assim: o que é isso? O que está acontecendo? A Bíblia diz que veio um vento terrível contra aquele navio. Sabe, e o navio começou, a Bíblia diz que o navio começou, ficou a ponto, diga comigo, a ponto, diga assim, a ponto de despedaçar. O vento vinha, as ondas vinham de baixo, a chuva vinha de cima, o vento vinha de lá, e o navio começou. Era um navio de madeira, você podia ouvir o navio querendo despedaçar. Sabe de uma coisa? Deixa eu falar uma coisa para você. Aquele vento era Deus achando Jonas. Você me entende ou não entende? Sabe, não existe lugar onde você possa se esconder da vontade de Deus. Se Deus disse para você fazer, você precisa fazer. Não tem como fugir da vontade de Deus. Sabe, Jonas resolveu fugir. Sabe o que ele fez? E quando o navio estava querendo despedaçar, ele entrou, a Bíblia diz que ele foi dormir no porão do navio. Sabe, e a Bíblia, aqueles marinheiros estavam a ponto de perder a vida. E aquele navio estava a ponto de afundar. Mas Jonas começou a dormir. Sabe de uma coisa? Quando o crente resolve não fazer a vontade de Deus, sabe o que acontece com ele? Ele fica crente dorminhoco. Ele começa a dormir. Ele não ouve mais a vontade, a voz de Deus. O pregador prega, a Bíblia fala, Deus fala, o Espírito Santo fala, mas ele fica. Você me entende ou não entende? Sabe,
ele se torna insensível. Quando o crente resolve não ouvir o chamado de Deus para fazer o que Deus mandou, ele fica dorminhoso, sonífero, ele fica dormindo mesmo dentro da igreja. Meu irmão, minha irmã, é forte para falar para você ou não é? É duro de ouvir, não é não? Mas gostou de ouvir isso? Não é não. Não é não. Quando nós resolvemos não fazer o que Deus mandou, a gente começa a dormir. Nós somos insensíveis. O mundo está indo para o inferno. O seu vizinho morre e vai direto para o inferno, pega fogo. E você diz, glória a Deus, aleluia. Oh, eu vou para a igreja, aleluia, aleluia. Amém? Sabe? O seu parente morre e vai para o inferno, você nunca pregou para ele. A pessoa lá no seu trabalho, você nunca pregou para ele, tentou ganhar para Jesus. E o cara morre, vai para o inferno e fala assim, oh, que pena, glória a Deus. Amém? Sabe de uma coisa? Você fica insensível. Você olha para o pecador e não vê o perigo que ele está correndo. Você não consegue entender o que Deus está fazendo hoje. Você não consegue porque você está dormindo. Jonas começou a dormir, mas o barco estava despedaçando. Diga assim, glória a Deus. Sabe de uma coisa? Uma coisa me chama a atenção quando eu vejo sobre Jonas no navio. Quando aqueles marinheiros começaram a ver o navio, a Bíblia diz assim, que o navio começou a ponto despedaçar. Então a Bíblia diz que os marinheiros temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus. Sabe, aqueles marinheiros não tinham Deus. O navio estava a ponto de afundar. Então a Bíblia diz que temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. E ao seu Deus, letra minúscula, eles eram idólatras, cada um tinha sua religião. A Bíblia diz que lançaram ao mar as cargas. Cada um começou a adorar o seu Deus, não resolveu. Então eles começaram a jogar as cargas fora. Sabe de uma coisa? Olha, presta atenção nisso. Mas quando eles acharam Jonas disse para eles, Jonas disse para eles assim, temeram pois esses homens, olha só, Jonas disse para ele, eu estou aqui porque eu estou fugindo da presença de Deus, e o meu Deus que não é o céu, a terra e o mar. Aqueles marinheiros entenderam que aquele barco estava debaixo de uma maldição. Olha para mim, pecador no barco, o barco afunda. Amém? Sabe por que casamento afunda? Por causa do pecado no barco. Sabe por que a família afunda? Por causa do pecado na família. Sabe por que a empresa afunda? Por causa do pecado na empresa. Sabe por que a vida das pessoas afunda? Por causa do pecado. O pecado é uma maldição na vida da pessoa. Aquele barco tinha um pecador, Jonas era um desviado, estava fugindo da presença de Deus. O barco estava debaixo de uma maldição. E sabe o que aconteceu? Os marinheiros descobriram Jonas. Pegaram Jonas e falaram, joga eu fora do barco. Olha para mim, meu irmão, pecador é desse jeito. Jonas sabia que o problema do barco era ele, mas ele mandou as pessoas resolver o problema. Ele disse, joga eu para fora do barco. Você manda as pessoas resolver o problema. Resolve o problema, joga eu. Eu fico perguntando por que ele não pulou do barco se era o problema, não é verdade? Sabe, quando a pessoa é pecadora, ela manda os outros, ela não assume o problema, ela manda os outros resolver. Então aqueles marinheiros pegaram pegaram Jonas e foram até o conversa. E eu quero que você preste atenção no que aconteceu. Amém, irmãos? Olha para mim. Eles pegaram aquele menino, aquele profeta missionário de Giá, e jogaram ele no mar. O mar estava tempestuoso, o barco estava a ponto de despedaçar. Mas quando Jonas caiu na água, o mar acalmou, o vento parou, a chuva parou, o sol brilhou. Amém? Diga graças a Deus. Agora presta atenção no que aconteceu com os marinheiros. Então, olha só, então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus. Mas quando lançaram Jonas no mar, olha só, levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Olha só o que aconteceu com os marinheiros. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram um sacrifício ao Senhor e fizeram voz. Olha para mim. Sabe o que aconteceu naquele barco? Toda aquela tripulação que era de ateus, de pessoas que tinham religião, todos aqueles homens se converteram ao Senhor. Está escrito aqui, olha só, temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor. Olha para mim, meu irmão, todas as
as pessoas daquele barco se converteram? Você não entendeu o que eu falei. Eu vou falar de novo, vou dar mais uma chance, amém? Eu vou falar mais uma vez. Todas as pessoas daquele barco se converteram. Amém. Glória a Jesus, amém? E você tem que jogar a cadeira para o céu. Glória a Deus. Todo mundo se converteu. Sabe, olha para mim. Jonas. Deus precisava de Jonas para pregar para os indivíduos. Porque Deus não tinha outro profeta para mandar no lugar dele. Jonas tinha na vida dele um dom que aonde ele fosse as pessoas se convertiam. Ele chegou naquele barco e todo mundo era pecador. Quando ele saiu daquele barco todo mundo se converteu. Aonde Jonas ia, Deus fazia conversões em massa. Jonas, ele era usado por Deus para levar multidões à conversão. Deus precisava de Jonas em Nínive. Não havia um outro profeta. Jonas era insubstituível. Diga, insubstituível. Deus não tinha ninguém no lugar de Jonas. Deus não podia usar outra pessoa a não ser Jonas. Ele não tinha um outro profeta. Jonas era insubstituível. Olha para mim. Muitas vezes o diabo diz assim para você: se você não fizer, Deus vai usar outra pessoa, vai fazer. Meu irmão, minha irmã, você é insubstituível no plano de Deus. Vamos falar de novo. Você é insubstituível no plano de Deus. O que Deus quer fazer através da sua vida, Ele só pode fazer através de você. Ele não tem substituto para a sua vida. Ele não tem outra pessoa para usar no seu lugar. O que Deus quer fazer através de você, Ele só pode fazer através de você. Você pode falar assim: não, o pastor vai fazer, não, o pastor não vai fazer, o missionário não vai fazer. O que Deus quer fazer através da sua vida, Ele só pode fazer através de você. Sabe por quê? Porque você é insubstituível no plano de Deus. Diga graças a Deus. Amém, irmãos? Sabe, quando Jonas caiu na água, aconteceu uma coisa interessante. Ele começou a nadar, ele achava que podia voltar para casa. Mas sabe o que aconteceu? Um grande peixe, diga um grande peixe. Pegou um grande peixe. Jonas começou a nadar e um peixe gigante veio na direção dele. Ele não entendeu. Era um peixe gigante. E esse peixe abriu a boca e engoliu Jonas. Jonas falou: o que está acontecendo? Ele achava que podia voltar para casa agora. Mas de repente aquele peixe veio, abriu a boca e engoliu Jonas. Engoliu sem mastigar. Engoliu o profeta. O Jonas foi engolido por um grande peixe. Graças a Deus. Diga, oh glória. Jonas foi engolido por um grande peixe. Amém, irmãos? Amém. Sabe, quando eu leio a Bíblia, quando eu li sobre Jonas, quando chegou na parte de engolir, eu pensei: que peixe engoliu Jonas? Qual foi o peixe que engoliu Jonas? E aí eu fui pesquisar. Eu li mais ou menos 160 sermões sobre Jonas. E alguns diziam que foi uma baleia, mas baleia não é peixe, baleia é mamífero. Amém? Aí eu falei: mas qual foi o peixe que engoliu Jonas? Porque não existe peixe que possa engolir um homem de 70 quilos. Jonas, se ele tivesse 1,70 m, fosse um pouco gordinho, ele tinha 70 quilos. Não existe um peixe que pode engolir um profeta de 70 quilos. Diga, não é possível engolir um profeta. Não existe peixe. Se você procurar um biólogo, os biólogos vão falar: não existe nenhum peixe que tenha uma garganta suficiente para engolir um peixe, um homem de 70 quilos. Eu falei: mas tem alguma coisa errada aqui então, pessoal? Como que pode ser isso? Tem até uma brincadeira, uma história de uma menina crente que estava na escola. E aí a professora de biologia falou assim para ela: então você é crente? Ela disse: sou crente. Então você acredita na Bíblia? Ela disse: eu acredito na Bíblia. A menininha disse para a professora de biologia. A professora disse assim: então você acredita que Jonas foi engolido por um peixe? Foi. Eu acredito. Está escrito lá, a menininha falou. Está escrito na Bíblia que Jonas foi engolido por um peixe. E aí a professora perguntou: qual peixe? Porque não existe na natureza nenhum peixe que possa engolir um homem. A menininha falou: não, mas eu não sei qual é o peixe. Eu não sei, mas eu sei que foi engolido, porque está escrito. Então a professora insistiu: mas fala para mim qual é o peixe. A menininha falou assim:
vamos fazer o seguinte, professor. Quando eu chegar no céu, eu pergunto para Jonas, e ele vai falar para mim qual é o peixe. Amém? A professora falou assim: e se Jonas não estiver no céu? Aí você pergunta para ele no inferno. Eu vou falar uma coisa importante. Você crê ou não crê? É muito importante o que eu vou falar. Você crê ou não crê? Amém? Sabe, eu perguntei para Deus: Deus, que peixe é esse? Amém? Eu falei: Senhor, que peixe é esse? E Deus falou para mim: amém? O peixe, está escrito, está bem aqui o peixe. Eu vou falar para você o peixe agora. O peixe que foi engolir Jonas, olha só, está escrito em Jonas 1,17, não precisa ler, está escrito assim: preparou, pois, o Senhor um grande peixe. Sabe qual? Olha só, grande peixe. Na versão inglesa é the big fish, o grande peixe. Em português está um grande peixe, mas na versão inglesa está escrito assim: the big fish, o grande peixe. Não era um peixe qualquer, era o grande peixe. Agora olha só, tem uma palavra que classifica esse peixe. Está escrito aqui, olha só: preparou. Diga, preparou. É isso que faz esse peixe diferente. Sabe de uma coisa? Peixe é o único bicho que nunca para de crescer. Ele come sem parar. Peixe não para de comer. Se você der comida, ele vai comendo, ele vai crescendo. Quanto mais comida ele der, o peixe, mais ele cresce. Quanto mais tempo ele vive, mais ele cresce. Esse peixe, Deus pegou ele pequenininho e falou: peixe, big fish, eu tenho para você uma missão. Então Deus começou a cuidar desse peixe. Começou a dar comida para ele. E ele era vegetariano, pode ver, ele era vegetariano. Deus começou a dar comida para esse peixe, cuidar dele. Esse peixe foi crescendo. Esse peixe ficou muito velho. Esse peixe ficou gigantesco. Ele era a menina dos olhos de Deus. Deus usou os 7 mares como aquário para cuidar desse peixe. Sabe por quê? Porque Deus tinha uma missão para esse peixe: engolir Jonas. Esse peixe foi um peixe preparado. O Deus que nós servimos está no controle. Diga, Ele está no controle. Ele prepara o seu casamento, Ele prepara o seu marido, Ele prepara a sua esposa, Ele prepara a sua profissão, Ele prepara o seu futuro. Nós temos um Deus que prepara. Ele está no controle. Diga graças a Deus. Meu irmão, Jonas desobedeceu a Deus e Deus preparou um peixe para ele. Amém? Você vai desobedecer a Deus? Fala para a pessoa que está do teu lado assim: você quer que Deus prepare alguma coisinha para você? Deus prepara. Amém? Quando Jonas caiu na barriga do peixe, ele começou a orar e começou a buscar Deus. Começou a orar e buscar Deus. Sabe, ele começou: olha para mim. Quando as coisas são ruins, o que ele faz? A gente ora, não é verdade? Não sei se é com você, eu tenho muito mais facilidade para orar quando a coisa está bem ruim. Quando a coisa está boa, parece que não vai orar não. É muito mais fácil orar quando está ruim, é verdade, irmão? Quando o Jonas estava na barriga do peixe, sabe o que ele fez? Começou a orar, começou a buscar Deus. Ele falou assim para Deus: pagarei todos os votos. Ele pagava a voto, falou que ia pagar a voto. Quem que não paga a voto dentro da barriga do peixe? A barriga do peixe é um lugar inóspito. Não, você não está prestando atenção no que eu estou falando? Fala aí. Inóspito. A barriga do peixe é um lugar de enzimas. Embora esse peixe fosse vegetariano, as enzimas consumiam o corpo dele, ele estava sentindo a morte. Então ele começou a buscar a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui hoje à noite: se você orar, Deus vai mudar a sua história. Então ele começou a clamar ao Senhor. Aquele peixe ficou com dor de barriga. Sabe de uma coisa? 70 quilos dentro da barriga do peixe é coisa muito ruim. E ele orava. Então dor de barriga, né? E então olha só, depois você lê a sua Bíblia. Olha só, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Se você orar, Deus vai mudar a sua história. Diga graças a Deus. Meu irmão, não importa quanta coisa está ruim, dobra o seu joelho e ora a Deus. Você não está precisando de uma nova unção, você está precisando só de um joelho no chão. Amém? É só clamar no Senhor e dizer: Senhor, estou aqui.
Oh meu Deus, Jonas começou a dizer, a Bíblia diz, das entranhas do peixe, orou Jonas ao Senhor. Não importa o poço que você está, ele pode estar muito fundo, mas se você buscar a Deus, Ele vai ouvir a sua voz. E Deus disse, vomita ele, mas vomita em terra seca. Eu fico pensando assim, Deus é tremendo, né, irmãos? Aquele peixe era enorme, ele não podia chegar na praia, é muito grande. Ele ia ficar parado lá e morria. Então Deus teve que fazer ele vomitar ele de longe. Aquele cara cheio de barro caiu na praia. Glória a Deus. Caiu lá, olha, ele parecia um Buda, peladinho, sem pelo nenhum. Perdeu todas as enzimas, chegou lá na praia. E sabe o que Deus fez? Olha só o que Deus fez quando ele estava na praia. E veio a palavra do Senhor. Diga comigo, segunda vez. Diga assim, segunda vez. Dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Deus deu para ele a mesma mensagem. Deus deu para ele uma segunda chance. Não importa onde você caiu, não importa onde você errou, não importa onde você desviou, Deus não está olhando para o seu passado. Ele está querendo dar para você uma segunda chance. Nós servimos um Deus que não vai desistir de você. Ele vai te dar mais uma chance. Eu falei um negócio tão forte. Você fala, você não está entusiasmado não. É igual o corintiano, quando o Corinthians faz gol depois de 5 partidas. O Corinthians faz gol. Já viu isso? O Flamengo faz gol. Deus vai te dar uma segunda chance. Glória a Deus. Sabe, uma vez um líder falou assim, comigo aqui é o seguinte, errou uma vez, é só uma vez. Eu não dou duas chances. Eu sirvo a Deus, mas eu sirvo a um Deus que não importa onde você errou, não importa o que aconteceu com você, não importa o que deu errado, Ele não vai desistir de você. Ele vai te dar uma segunda chance. Você é menino nos olhos do Senhor. Ele não vai desistir de você. É bênção ou não é? Hein? Diga graças a Deus. Para terminar a mensagem, Jonas resolveu pregar, amém? Porque Jonas falou assim, se eu não obedecer eu estou enrolado. O barco quase arrebentou comigo lá dentro. Depois veio aquele peixe gigante e me engoliu. Imagina o que Deus vai fazer agora comigo. Eu vou obedecer, amém? Então a Bíblia diz que Jonas se levantou para pregar a mensagem. A Bíblia diz, levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Olha para mim, meu irmão, olha para mim, minha irmã. Jonas era durão, diga durão. Sabe que ele é durão? Ele era duro de coração, diga durão. Enche a boca para falar durão. Ele era durão. Ele era duro de obedecer. Ele era terrível, Jonas era terrível. Estava lá quase arrebentado. Passou os piores momentos da vida dele. Então ele resolveu, olha para mim, eu estou falando de crente, amém? Eu estou falando de crente durão. Crente que Deus faz de tudo para ele obedecer, mas ele é durão, sabe? Durão. Jonas é Deus tratando com o crente. O crente que não quer fazer a vontade de Deus, que não quer obedecer o chamado, que não quer fazer o que Deus mandou. Sabe, chama você para pastorear uma igreja e pergunta assim, pastor, escuta, e a casa pastoral? Tem carpete? E ar-condicionado ou é ventilador? Sabe? E qual o tamanho da igreja? Sabe, crente que não quer fazer a vontade de Deus. Sabe de uma coisa? Jonas era durão, diga durão. A Bíblia diz assim, olha só como ele era terrível. Ele falou, eu vou obedecer, mas eu não gosto. Ele não gostava dos ninivitas. Olha só, ele levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Presta atenção na palavra de Deus, eu estou encerrando. Ora, Nínive era uma cidade muito grande,
de 3 dias, diga 3 dias de caminho. Então isso quer dizer o seguinte: para pregar para todos os ninivitas, você tinha que andar 3 dias. 3 dias para pregar para todo mundo. Mas o que Jonas fez? Olha só, ele começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia. Amém? Sabe o que ele fez? Ele falou: eu vou pregar, mas não vou pregar para todo mundo. Você entendeu? Porque ele era durão. Fala, durão. Se você está fraquinho demais, meu irmão, vem aqui, você aí, de verde, vem aqui. Você, irmão, vem aqui, me ajuda, irmão. Eu quero convencer esse povo que ele era durão. Vem cá, vem aqui, me ajuda, meu irmão. Jonas era durão, vem cá, me ajuda. Olha, eu gostei do jeito desse irmão, vem cá. Olha aí, me ajuda, irmão. Fala para ele, fala assim: durão. Deixa eu ver mais uma vez. Durão. Jonas era durão. Ele era duro de coração. Então, em vez de ele pregar 3 dias, ele pregou só 1 dia. Sabe por quê? Porque como um advogado acusasse ele, ninguém podia falar que ele obedeceu a Deus. Ele falou: vou pegar só 1 dia, não 3 dias. Sabe aquele obreiro que não quer fazer a obra certa? Ele faz de conta que faz. Jonas fez de conta que pregou para todo mundo. Em vez de pregar 3 dias, ele pregou 1 dia. Deus falou assim: vai lá e diz para eles que eu amo eles, eu quero salvar a vida deles. Sabe o que ele fez? Jonas, ele odiava os ninivitas. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Jonas, em vez de entregar uma mensagem de misericórdia, ele só entregou o juízo. Ele falou assim: em 40 dias. Olha, Deus, aleluia. Ele pensou assim: isso é bom demais. Em vez de ele falar: Deus vai salvar vocês, ele falou assim: em 40 dias, Nínive será destruída. Você entendeu a mensagem dele? Ele não pregou misericórdia, ele pregou só o juízo. Eu fico imaginando Jonas feliz da vida, andando naquela cidade. Em 40 dias, só 40 dias, Nínive será destruída. Você me entende, irmão? Ele era durão, como muito crente. Deus fala para você pregar, você fala: eu não vou pregar, eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu não vou ganhar almas, eu não tenho tempo para isso. Eu sou dizimista, sou ofertante, eu pago meus votos, já estou fazendo o suficiente. Os pastores que pregam o evangelho, meu irmão, quando você olha para a Bíblia, você vê que o crente tem que ser dizimista, ele tem que ser ofertante, ele tem que pagar os votos, mas ele não é isso, não tira dele a responsabilidade de ganhar almas para Jesus. Olha para mim, olha para mim. Você já viu o pastor parindo? Já viu parindo ovelha? Está na Bíblia que o pastor pare ovelha? Quem é que pare ovelha? Ovelha. Quem é que ganha almas? O crente. Sabe, Jonas, ele era durão. E muitos de nós somos durões. Nós temos outras coisas para fazer. Eu sou muito jovem, agora eu quero curtir a vida. Você entende ou não? Meu marido não deixa eu pregar no evangelho. Amém? Sabe, você sempre tem uma razão, você sempre tem uma justificativa para odiar, para não fazer a vontade de Deus. Mas Deus, Ele não teve nenhuma economia com você. Quando você estava indo para o inferno, Ele pegou o seu único filho, o único que Ele tinha nos céus, o Senhor Jesus Cristo, e Ele veio, e Ele nasceu na manjedoura. Ele foi perseguido, tentaram matá-lo quando era bebê, mas Ele cresceu, e quando Ele tinha 30 anos, Ele foi para a cruz, e lá na cruz, o diabo mandou Ele descer da cruz, mas Ele ficou lá horas, até derramar 6 litros de sangue, até sair água, porque não tinha mais sangue. Ele pagou o preço pela sua alma, e derramou até a última gota de sangue. Durante 3 dias, Ele foi e morreu, e foi pregar no inferno, mas no 3º dia, Ele ressuscitou, para que você pudesse ressuscitar. Jesus fez tudo que Ele podia fazer. E você, crente, vai continuar lustrando o banco da igreja? Ou vai começar a ganhar almas para Jesus? Amém? Nós vamos ter uma escola de evangelismo, amém? Então
Então, segunda, terça e quarta-feira, nós vamos fazer um curso, uma escola de evangelismo. Nós vamos treinar crentes para ganhar almas para Jesus. Quem é crente aqui? Só se você for crente, abaixa a mão. Se você é crente quente, faz assim, crente quente. Vai, aperta isso aí, tagarela, aperta isso. Isso, vem, tagarela, vem cá. Tagarela vai ajudar a gente. Isso, vem, tagarela. O tagarela tá com a cabeça torta, não sei o que aconteceu com a cabeça dele, é muito trabalho, gente. Ele acabou de chegar do Pará, olha só a cabeça dele. Olha pra frente. O tagarela é um mascote. Por que tagarela? Porque está escrito em Atos 17:18. Os epicúreos falaram assim: quem é esse tagarela? É uma homenagem ao apóstolo Paulo, amém? O maior de todos os evangelistas. Então nós vamos ter uma escola de evangelismo. Tagarela vai estar com a gente, ele vai ajudar a gente, amém? Ele é um mascote. São 3 dias. Quem é durão aqui e não vai vir? Fala, eu sou durão e não venho. Você vai vir na escola de evangelismo amanhã, segunda, terça e quarta. Deus vai levantar evangelistas de massa aqui, você crê ou não crê? Amém. Deus vai levantar plantador de igreja. Gente que... olha só, o pastor vai falar assim para você: vai lá, você vai na cidade e vai abrir uma igreja. Você vai ser plantador de igreja. Você vai ser evangelista de massa. Deus vai levantar gente aqui para ganhar almas. Amém? Então se você vai mais para a escola, vem aqui. Traz, pega folheto também, folheto, vários folhetos. Irmão, pode dar folheto, nós temos folheto. Então vem, você que vai participar da escola, vamos fazer uma oração aqui. Nós vamos fazer um clamor aqui. Nosso objetivo é que o seu coração pegue fogo, amém? Que você entenda que ganhar almas é a coisa mais importante que existe para se fazer atualmente. As pessoas acham que o mais importante que tem atualmente é ganhar dinheiro, mas Deus pensa diferente. O mais importante que tem para fazer agora é ganhar almas para Ele, amém? Sabe por que essa igreja é maior? Porque ela está maior agora? Porque essa é a vontade de Deus. Eu vou dar uma profecia aqui para você. Essa igreja vai ficar pequena muito rapidamente. Aleluia. O pastor vai querer fazer uma festa. Pastor Reginaldo Martins. Quando ele, eu falo pastor, mas eu vejo ele como um apóstolo, trabalhando apostólico, amém? Plantador de igrejas. Ele vai querer fazer uma festa e convidar as igrejas. Não vai ser possível fazer aqui, muito rapidamente. É muito pequeno, não vai caber, vai dar para fora. Vai ter que ir para um lugar maior para fazer festa. Rapidamente isso. Pouco tempo. Glória a Deus, você recebe ou não? Amém. Amém? Convide outras pessoas. Pode ser de outra igreja, mas convida. Olha, vamos lá, são 3 dias. Então fecha os olhos, pega os folhetos na sua mão, levanta-se do céu, vamos orar agora. Abra sua boca para orar a Deus, fala com Ele, peça para Ele te dar essas 2 pessoas. Peça para Ele ousadia para você vir na escola de evangelismo, para você vir. Fecha os olhos, começa a orar, vai. Senhor, abençoa agora a tua igreja, meu Deus. Abençoa, Senhor, esses irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor, e vieram à frente com o propósito, Senhor, de participar dessa escola de evangelismo. Meu Deus, toca agora cada coração. Senhor, faz agora uma obra. Desperta, Senhor, evangelistas, ganhadores de almas, plantadores de igreja, nessa cidade e nesse país, nesse estado e em todo o mundo. Levanta, Senhor, nessa igreja, Senhor, ministério apostólico, não apenas nacional, mas mundial, para ganhar almas em todo o mundo, Senhor. Meu Deus e meu Pai, Senhor, queima o coração desses líderes, desses jovens, desses homens e dessas mulheres, e mostra, Senhor, a urgência de ganhar almas para Ti. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, faz uma obra, Senhor, faz uma obra, Senhor, faz uma obra. A Tua palavra diz: sem Ti nada podemos fazer. Tu és a videira e nós somos a vara. Senhor, nós queremos estar em Ti e Tu em nós.
Senhor, queremos ser usados por Ti, porque sabemos o quanto é necessário ganharmos pessoas para Ti. Então usa, Senhor, usa as nossas vidas, usa a vida desses irmãos e irmãs que aqui estão, meu Deus, em nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor, nesta noite eu faço um voto de vir na escola de evangelismo, segunda, terça e quarta. Me ajuda, Senhor, a trazer comigo mais 2 pessoas. Senhor, usa a minha vida para trazer mais 2 pessoas para a escola de evangelismo, em nome de Jesus. Diga comigo: em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar.